Vamos iniciar nossa aula então, recapitulando o nosso último fluxograma que eu deixei para vocês como tarefa de casa. Então, iniciando o nosso fluxograma aqui, fala que temos uma variável x contendo o valor 3. Na nossa tomada de decisões, temos o questionamento: se x for igual ou maior que 5, na condição verdadeira, vai ser x dividido por 2, na condição falsa, vai ser x vezes 2. E vamos ver como esse exemplo fica para exibir aqui no final. Vamos salvar. Exercício 1.java. Nós iniciamos com a nossa classe. Exercício 1. Abrimos. Entramos com o nosso my. E aqui a gente inicia nosso código então. Bom, para a gente entender, primeiro vamos voltar a recapitular um pouco sobre as operações aritméticas. A nossa síntese diz que para criar uma variável precisamos atribuir primeiro o tipo da variável, depois um nome para essa variável, o sinal de igual, adicionar o valor a essa variável e ponto e vírgula. Se lá está pedindo o número 3, sabemos que é um número inteiro, então int. O tipo dela vai ser int, o nome dela é x e o valor que temos que atribuir é 3, ponto e vírgula para finalizar. Nas operações aritméticas, nós entendemos que quando queremos substituir um valor de uma variável, basta você agregar um outro valor. Puxa a variável e depois agrega o valor. Então, x vai ser igual a 5, ponto e vírgula. Repare que aqui x é igual a 3, estou mudando o valor para 5. Vamos confirmar desta forma. Visualizar, gerou um erro, nome da exercício, erro de digitação, meu teclado é muito bom. Pronto, trouxe o valor 5. Ótimo. Se eu quiser mudar de novo o valor dessa variável, eu faço da seguinte forma. Coloco um valor qualquer aqui, ponto e vírgula, ele vai trazer o último valor para a gente. Eu estou atribuindo outros valores. Estou substituindo o valor de x por outros valores. Isso tem uma variedade de aplicações e mais para frente a gente vai praticar isso. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que a ordem altera os fatores. Nesse caso, veja que eu coloquei desta forma e pedi para ele exibir, e sempre vai ser exibido o último valor. Se eu alterar a ordem aqui de qualquer um deles, ele simplesmente vai mudar o valor do resultado final. Veja que o último que eu coloquei aqui agora é o 5, então ele vai carregar o valor do último. Carregou e trouxe o número 5. Partindo desse princípio, a gente vai fazer as operações então. X, eu posso trazer de novo o valor x e dividir por 2. Então eu falei o seguinte, x que é 3, vai ser igual a ele mesmo, que é 3, dividido por 2. 3 dividido por 2 é 1 e sobra 1. Vamos ver? Está aqui. Se eu fizer outra operação na sequência, x é igual a x vezes seria o nosso asterisco, 2, ponto e vírgula. Agora, x que é 1 vai ser ele mesmo multiplicado por 2. 1 vezes 2 é 2 mesmo. Ele trouxe o valor 2. Agora veja como a ordem altera os fatos. Se eu pegar esse daqui e trazer aqui em cima, vai ficar da seguinte forma.
x que contém o valor 3 vai ser igual a ele mesmo, 3. 3 vezes 2, 6. 6, que está agora aqui nesta variável, vai ser igual a ele mesmo, 6. 6 dividido por 2 é 3. Resta nada. Vamos ver? Tem que trazer o valor 3 aqui para nós. Perfeito. Veja como a ordem altera os fatos. Agora repare se eu fizer isso daqui, ó. X contém o valor 3. Pedi para ele visualizar quem é x. Ele vai trazer quem? 3. Na sequência, eu fiz as operações. Pro sistema, ele vai continuar fazendo as operações, certo? Mas ele não vai exibir o último valor, porque ele vai exibir nesta ordem. Então, ele vai executar linha a linha o nosso código. Então, a primeira eu estou falando que x é 3 e já estou pedindo para ele exibir. Então, quem ele vai trazer? Somente esse valor. Mas para o sistema, ele continua executando isso daqui. Vamos ver como isso fica? Trouxe o valor 3. Se eu também colocar aqui embaixo, só como exemplo, tá, gente? X, veja que ele vai continuar a operação 3, vai fazer 3 é igual a ele mesmo, vezes 2. Então, ele vai trazer esse resultado também. E aqui eu tenho que pular de linha para ficar uma coisa visível, né, gente? Olha só, o primeiro lá, primeiro código aqui, ó, eu pedi para ele exibir o resultado aqui, nesta ordem. Então, ele trouxe o 3. E o segundo, eu fiz a operação e pedi para ele exibir o segundo aqui, nesta ordem. Ele trouxe o valor 6 aqui para a gente, certo? Foi isso que ele fez. E ele continua, ele não mostrou aqui para nós o último resultado, porque a gente não pediu para visualizar, certo? Mas ele continua executando. Porém, a gente não vê porque esse código está sendo executado antes. Então, a ordem aqui altera os fatos. Partindo desse pressuposto, a gente começa então a nossa lógica de programação. Temos que colocar o C. O C e C não é representado por if. Então, if, que é o nosso C, se x for maior ou igual a 5, que é exatamente o que ele pede lá, execute. Aí ele fala que x vai ser igual a ele mesmo dividido por 2, ponto e vírgula. Na condição verdadeira disso daqui, execute isso. Vamos ver o nosso exemplo? Se x for igual ou maior que 5, na condição verdadeira, ele vai pedir que x seja dividido por 2. E é exatamente isso que a gente fez. Só que olha só. Aqui tem uma pegadinha. Olha essa condição. Igual ou maior. Igual ou maior não é uma condição que o sistema vai interpretar. Porque para o sistema interpretar, tem que ser maior, igual e não igual maior. Então aqui era a pegadinha que vocês devem ter quebrado um pouco a cabeça aí, porque ele vai gerar erro. Se vocês seguiram a risca, ele vai gerar um erro aí. Com certeza ele gerou erro. Mas se vocês prestarem atenção às condições, aqui fala maior é menor, menor igual. Maior, maior igual. A ordem aqui altera os fatos. Ele gera um erro. Então, a condição tem que ser maior igual e não igual maior. Tomem cuidado em relação a isso, que ele pode gerar erro também. Seguimos o código. C e C não. C não é representado por else. E na condição falsa, que é o nosso else, nos diz o seguinte: x vai ser igual a ele mesmo
Vezes é o quê? É a operação, é o nosso asterisco. 2, ponto e vírgula. Veja que eu não coloquei no código o nosso asterisco. Eu coloquei o sinalzinho de vezes, que é exatamente para saber se vocês prestaram atenção nas nossas operações aritméticas, que o sinal de vezes é representado pelo asterisco. Aqui é a nossa segunda pegadinha. Continuando com o nosso código, eu posso trazer da seguinte forma: print x, print x. E aqui a gente já pode executar o código. 6. Ele trouxe o resultado 6. E vamos entender por que ele trouxe esse resultado. Na condição verdadeira, fala o seguinte: se x for maior ou igual a 5. Se x contém o número 3 e 3 é menor que 5, ele vai entrar na condição falsa. Na condição falsa, fala o seguinte: x é igual a ele mesmo, que é 3. Então, 3 é igual a 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Exiba. Então, ele exibiu 6. Se a gente muda para 7, a gente fala que x, a variável x que contém o número 7, x agora é maior que 5. Se ele fosse 5, também entraria na condição verdadeira, mas aqui ele vai entrar na primeira condição. Então, ele fala que x é igual a x dividido por 2. Quem é x? X é 7. 7 vai ser igual a ele mesmo dividido por 2. 7 dividido por 2 dá 3 e sobra 1. Então, ele vai representar para nós o número 3. 3. Pronto. Esse seria o código. Porém, o nosso código não está adequado, está incorreto. Pelo seguinte fator: primeiro, que a gente não usou um código limpo. Veja que eu repeti o mesmo código. E no fluxograma não nos pede isso. Veja o que pede no fluxograma. Para a gente executar, primeiro a gente vê a tomada de decisões. Na condição verdadeira, a gente faz a operação aritmética e no final a gente exibe. Veja que aqui pede um código limpo. E como seria isso para a gente representar da forma que está lá? Apagando isso daqui e colocando lá no final. Pronto. Agora sim está exatamente como o nosso fluxograma pediu. E veja que ele vai exibir a mesma coisa, o mesmo resultado. 3. Se eu mudar aqui para 3, 1. 6, quer dizer, 6. 6 porque ele vai entrar na condição falsa. Então é isso. Exatamente esse código é o que pede aqui. E temos que seguir a risca. Se ele nos fala para colocar e exibir o código aqui e exibir aqui, nós faríamos no primeiro exemplo. Mas não, ele pede um código limpo para exibir apenas no final, tá? Então, fica desta forma aqui. Tem que prestar muita atenção no que o fluxograma pede, saber interpretar o que ele pede e fazer o código de acordo com o exemplo do fluxograma. Por mais que às vezes não faça sentido, mas o exemplo pede para você colocar e exibir aqui, e exibir o mesmo código aqui, você deve seguir esse fluxograma, mesmo que você saiba que esse código não está limpo. Depois você pode argumentar, olha, esse código não está legal, está repetindo o código e tal, tem uma forma mais simples de fazer e tudo mais. Beleza, você pode argumentar.
Mas se o fluxograma está representado dessa forma, segue o fluxograma. Segue o que está no exemplo do fluxograma, que vocês não vão ter dor de cabeça, tá? Seguindo essa lógica, a gente já terminou então o nosso exercício. Continuando com a nossa aula, eu passei aqui para vocês uma coisa bem mais simples, mas para vocês entenderem a lógica de programação, não tem nem sequer aqui a nossa tomada de decisão, mas precisa de um sentido lógico de operações aritméticas. Então, o nosso sistema pede uma coisa básica, saber a idade. Então ele fala assim, qual o ano que nasceu, exiba a idade atual. É simples, é só fazer isso aqui e vai ficar como tarefa de casa para vocês aí. E o próximo é um pouquinho mais complexo. Não tão difícil, mas exige já uma lógica de programação e interpretação do fluxograma. Então vamos lá. O nosso próximo aqui, já vou iniciar, vou fechar, vamos criar um novo e salvar. Vamos colocar ímpar ou par .java. Iniciamos a nossa class ímpar ou par. Deixa eu ver se eu escrevi certinho dessa vez. Ímpar ou par. Bom, aparentemente está correto. Já vamos para nosso main. E aqui a gente inicia o nosso código então. Bom, aqui pede o seguinte. Para a gente criar uma variável, a gente já sabe que é do tipo int, variável x que vai conter o valor 3. 3, ponto e vírgula. Entramos na nossa tomada de decisões e aqui ele faz a pergunta do questionamento. É número par? Então, a gente sabe que na pergunta sempre a resposta verdadeira entra na questão que ele faz a pergunta para nós, né, se é par. Então, sempre a questão verdadeira tem que ser par. Do contrário, ela é ímpar nessa situação. E aqui a gente tem que entender também a lógica de programação. Veja bem, como que a gente vai saber se é número ímpar ou par? Se o número, a gente aprendeu que 2, 4, 6, 8, 10 assim são pares, e o 1, 3, 5, 7, 9, etc. são ímpares. E como que o sistema vai interpretar isso? A gente pode dividir o valor por 2 e o restante dessa divisão sempre vai ser 1 ou 0. E existe um operador que faz isso para nós, do resto. Então, se eu quero saber o resto de alguma operação, de uma divisão, eu faço o seguinte, x, qual que é o operador aritmético que eu vou utilizar para me saber o resto? É porcentagem. Então, x porcentagem 2 dividido por 2. Então, eu quero que x dividido por 2, o resto, ele vai apresentar o resto para mim. Fazendo esta lógica aqui. Certo? Se eu quero saber o resto de 3, eu vou colocar aqui x porcentagem 2. Ponto e vírgula. Se eu colocar print x, vamos ver o que ele vai trazer. Aqui ele mostrou um erro. Ele já mostrou um erro para nós. Que erro foi esse? Olha só. Se eu quero saber o resto desse daqui, tá faltando um sinalzinho de igual aqui.
Pronto. Agora ele trouxe para a gente. Lembre-se sempre das operações. Ó, se você entrar aqui e vir aqui nos operadores, tipo de dados, variáveis, deixa eu achar aqui. Comentários, variáveis, tipos de dados. Tipos de dados, operadores. Aqui, ó, operadores. Aqui, ó, operadores modulares, né? X dividido por 2 é x e y seria a divisão. Asterisco é o valor. Só que olha só, se eu coloco aqui porcentagem igual x porcentagem igual de 3, ele vai trazer o que para mim? Ele vai trazer o resto de 3 da operação aqui. Se eu colocasse 2, ele vai trazer daquela forma que eu passei. Então nós temos o resto aqui. Então o resto sempre vai ser, se eu colocasse 2 aqui no exemplo, né, 2 vai ser 0. 0. Então todos os números ímpares, ele vai trazer o resto de 1. 1. E todos os números pares, ele vai trazer o resto de 0. Partindo dessa lógica, a gente já sabe que os números pares sempre vão ser 0 e os números ímpares sempre vai restar 1. Ótimo. Agora a gente segue com a nossa lógica de programação. Então eu falo C, que é representado por if, C, x porcentagem 2, que eu quero que ele divida por 2, certo? For igual a 0. Por que 0? Porque 0 sempre vai ser par. E isso que a gente tem que ficar atento no nosso fluxograma. Ele pergunta par. Ele é par? Se ele for par, condição verdadeira. Condição verdadeira. Então, para ser uma condição verdadeira, temos que representar o 0. Ele tem que entrar com valor par, fazendo o questionamento do par. Pronto. Aqui, já de cara, veja que diferença. Ele já pede para a gente apresentar aqui esse texto. Então, se ele é um número par, apresente esse texto. Agora sim a gente vem aqui, a gente vem aqui e fala o seguinte, print este número é par. E como que a gente faz lá? Veja bem, ele só tem tem 0 e 1. Se não for 0, ele é o que? 1. Então a gente pode falar que senão, né? Senão que é representado por else. Senão este número é ímpar. E aqui já está pronto o nosso código. Aqui já está pronto o nosso código. Exatamente como pede aqui o nosso fluxograma. Basta a gente executar agora e ver. Coloquei o número 4 é par. Se eu colocar qualquer outro número aqui, para a gente identificar se ele é par ou ímpar, apenas com o último algoritmo a gente já consegue definir. Então aqui ele é ímpar. Ímpar. Se a gente coloca apenas 42, a gente já sabe que é par. E o sistema também entende da mesma forma. Par. Por que ele está falando que é par ou ímpar? Exatamente porque ele está buscando o resto da operação e está fazendo a pergunta aqui, ó. X dividido por 2. O 42 dividido por 2 resta 0.
Aí ele fala sim. Daí então exiba isso aqui. Se eu coloco isso aqui, ó, 3, igual pede no nosso exemplo, 3. Ele está falando assim, ó, 3 dividido por 2 resta 0. Ele fala não. Então entre na condição falsa, não. E aí exibe isso aqui. Espero que vocês tenham entendido a nossa lógica. Não é complicado nessa parte, mas exige um pouco de atenção na hora de você fazer, na hora de você colocar aqui a sua operação, tá? Vamos para continuar nossa aula agora e a gente vai voltar um pouquinho atrás falando sobre as classes. A gente vai estudar um pouco mais sobre as classes aqui agora e a gente vai continuar também com alguns operadores, mas operadores internos, tá? Para a gente continuar com a nossa lógica de programação e estender um pouco mais esses exemplos aqui, tá? Então vamos lá, vou criar um novo aqui, colocar 9999, vou colocar um exemplo aqui, outro exemplo aqui, vou dar o nome desse daqui para class 1 e esse para class 2. Já vi que eu errei aqui alguma coisa na digitação. Quer puxar uma class, a gente faz as operações, salva e a gente pode puxar para outra class em um outro documento. Então a gente tem o primeiro documento, a gente tem o segundo documento e a gente consegue puxar de um para outro, certo? O mesmo acontece com as classes internas do Java. Existem algumas classes que já são pré-definidas pelo Java e hoje a gente vai estudar um pouco, particularmente, algumas classes, tá? Para a gente entender um pouco melhor aí algumas coisas também. Então vamos colocar aqui, vamos salvar isso. E aqui a gente inicia, então salva. Vou salvar como exemplo 2.java. A gente inicia a nossa class. Exemplo 2. Deixa eu ver se eu não digitei nada de errado. Digitei, não salvei com E. Deixar igual. Aqui a gente já cai no nosso main. E aqui a gente inicia nosso código. Vamos dar uma olhadinha lá na receita do bolo, como que a gente trabalha com essas classes específicas. A gente vai trabalhar com 3 classes aqui. A gente vai trabalhar com a classe que puxa os valores máximos, o valor mínimo, mínimo. A gente vai também trabalhar com a classe randômico, random, e vai trabalhar também com a raiz, que puxa a raiz quadrada. São essas aqui que a gente vai trabalhar hoje, tá? E vamos ver e entender como que elas funcionam lá. Então a gente vem aqui e olha só, a classe interna que eu estava falando é essa daqui. E como que ela funciona? Imagine que você já tem criado uma classe chamada match, tá? E essa classe, existe vários objetos dentro dela que você pode puxar para você trabalhar com esses métodos. Existem métodos dentro desses objetos. Então a gente tem aqui a nossa class e ela fala, ó, puxa class e qual que é a receitinha? Tem que ter o ponto e digitar max para máximo. E entre parênteses colocar os valores separados por vírgula e no final um ponto e vírgula, como mostra o exemplo aqui embaixo, tá? Então vamos fazer esse exemplo aí, ó. Então a gente cai aqui, vamos para o print. A gente tem que puxar com M maiúsculo o nosso match.
ponto max, um xizinho, e entre parênteses a gente colocar o valor que a gente deseja separado por vírgula. Então, entre 12 e 43, qual que é o valor máximo? É o 30, quer dizer, entre 12 e o 34, qual é o máximo? É o 34. Vamos visualizar para ver como isso ficou? Trouxe o 34. Mas se eu não quero trabalhar dessa forma, eu quero trabalhar com variável, a gente pode trabalhar dessa forma. Primeiro eu declaro para trabalhar com variável o tipo, então a gente vai colocar int. Vamos dar um nome a uma variável e vamos atribuir o valor a essa variável. O mesmo se aplica a outra variável, x, e vai conter o número 34, ponto e vírgula. Veja que são os mesmos números aqui, eu só vou substituir então as variáveis, os números pelas variáveis respectivas. Vai trazer o mesmo valor. Trouxe o mesmo valor, máximo 34. Mas agora eu não quero representar ela aqui dentro, eu quero representar ela lá fora. Então, como é que fica? Vou criar uma nova variável do tipo int. Vou dar o nome dessa variável de máximo. Vou atribuir agora o método a ela, puxando a class ponto máximo e puxei da variável y valor e da variável x outro valor, ponto e vírgula. Agora, para a gente visualizar, eu puxo apenas, já armazenei este valor nesta variável aqui. E agora, para mim visualizar, basta puxar a variável aqui dentro. Pronto, vamos ver. Está aqui. Então, eu apresentei para vocês 3 formas de trabalhar com esta classe e com esse método aqui. Se eu quiser saber o mínimo, ele trabalha da mesma forma, é o mesmo exemplo que eu utilizei, você pode fazer os 3 exemplos, tá? Só que a única coisa que você vai mudar é o objeto. Então, eu vou puxar desse objeto, em vez de puxar o máximo, eu posso buscar o mínimo, que é o min. Então agora, em vez de ele trazer o valor máximo entre essas duas variáveis, ele vai trazer o valor mínimo, que é o menor valor. Então seria o 12. Vamos ver? Está aqui, número 12. Bom, seguindo a mesma regra agora, a gente pode criar outros métodos de trabalho. E agora a gente já fez o máximo e já trabalhou com o mínimo. Não tem muito o que especular em relação a isso. As formas de trabalhar são essas e a gente pode trabalhar representando dessas formas que eu mostrei aqui, tá? Então é bem simples, basta vocês decorarem e a forma que vocês trabalham aqui. Porém, existem algumas regrinhas básicas que eu vou explicar algumas coisas para vocês mais para frente, quando a gente entrar em alguns exemplos aqui. Olha só esse exemplo, que é o squart. O squart, ele traz a raiz. E agora, veja que mudou. A gente não tem duas variáveis, apenas uma variável. Porque a gente quer saber a raiz quadrada de um determinado valor. Então, esse exemplo não se aplica a duas variáveis, e sim a uma. Então, vamos deixar apenas uma variável aqui. A gente pode puxar também desta forma, né? Trazendo aqui agora uma outra regra. Vamos apagar isso daqui, vamos apagar tudo e fazer o exemplo mais prático. Então, se eu quero trazer, eu posso trazer dessa forma, print. Vou puxar o nosso match, que é a class, ponto, o objeto agora vai ser o squart, certo? Entre parênteses. E agora eu posso trazer o valor x. Então eu quero visualizar qual é a raiz quadrada de 12, que é exatamente esse exemplo aqui, ó. Tá? Vamos ver. Ele trouxe esse valor e veja que esse valor não é um número inteiro. Uma raiz nem sempre ela tem um valor inteiro, ela pode ter esses valores quebrados aqui. Mas se eu quiser trazer só o valor inteiro,
aquela regra do int aqui não se aplica assim. Nós temos que fazer o que? A gente tem que vir aqui, colocar o int, fechar, certo? E aí, visualizar de novo. Olha só agora. Ele trouxe o número 3 em vez... Veja que a minha variável já está inteira. Minha variável já está inteira. Então, eu não preciso especificar ela aqui, que ela já é inteira. E agora, eu quero especificar que a minha class e o meu objeto se torne também, no caso, inteiro, um valor inteiro. E é dessa forma que eu represento. Agora, se eu quero trazer ele, não quero colocar aqui, eu quero criar uma variável lá fora. E aí eu falo assim, ó, int raiz vai ser igual a isso aqui, ponto e vírgula. E agora eu coloco aqui raiz. Olha o que acontece. Ele trouxe pra gente o valor aqui. Então são formas de a gente trabalhar diferente. A gente pode trabalhar assim. Aqui a gente pode representar um número ou trazer a variável, como a gente trouxe aqui. Enfim, são formas diferentes de trabalhar. Mas o que vocês têm que ficar atento é exatamente isso aqui, ó. A forma que vocês vão aplicar, tá? E a gente vai ver isso no random. No random a gente tem que prestar muita atenção onde a gente coloca a nossa aspas e como a gente consegue. Por exemplo, vamos apagar isso daqui e vamos trabalhar com random agora. A gente já viu o squart. O squart é a raiz de um determinado valor, né? Raiz quadrada de um determinado valor. Absoluto também é a mesma coisa. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para vocês verem, ó. Ctrl Z e vou colocar isso aqui como menos, ó. E aqui eu vou mudar para o absoluto, ó. ABS, absoluto. Vou salvar. Vou deixar o mesmo nome raiz aqui, mas eu poderia alterar para absoluto, mas vamos deixar assim mesmo só como base de estudo. Olha só o que ele trouxe. Ele trouxe o valor 12. Lembra que o valor era negativo, ó? Negativo? Ele trouxe o valor positivo, ó. Um valor absoluto, não um valor negativo. Se eu não tivesse ele, vou deixar assim, ó, deixar assim e substituir esse valor por x. Veja que ele vai trazer menos lá, ó, menos 12. Mas quando eu deixei ele absoluto desta forma, ele vai trazer sempre um valor absoluto, nunca um valor negativo, sempre um valor positivo, tá? É para isso que serve o nosso absoluto. Ele vai trazer um valor positivo. E agora nós temos os números aleatórios, que são os chamados random, a classe random. Então a gente tem a classe match e aqui a gente tem o nosso método random. Vamos ver como isso se aplica agora. Veja que ele é 0,0 a 1,0. E esse valor é exclusivo, inclusive e exclusivo, certo? Então aqui é o inicial e aqui é o final. E veja que o final ele vai de 1,0 aqui, ó. Tá? Quando a gente não declara nada. E como a gente trabalha com isso aqui? A gente faz assim, ó. Vamos apagar tudo. Apagar tudo. Vamos dar um print. Vamos chamar o nosso match. Ponto. Vamos colocar random. Vamos abrir aqui e ver como isso fica. Olha que ele vai trazer um vírgula, um quebrado. Tá vendo, ó? 0.1 quebrado, número quebrado. Se eu quero que ele seja inteiro, eu tenho que colocar aquele int aqui na frente, lembra? Bem, faço isso, coloco int. Só que o número inteiro, ele vai trazer 0 ou 1, certo? Ele não vai trazer mais aqueles monte, então ele sempre vai ser 0, 1, 0, 1. Então ele vai ficar tentando entre 0 e 1.
Tá vendo? Vai ficar tentando entre 0 e 1. A probabilidade de ser 0 e a probabilidade de ser 1. Perfeito. Agora, olha só. Se eu quero trabalhar isso com variável, eu tenho que falar que a variável int x, vou carregar o número 11, ponto e vírgula. Vocês já vão entender por que o número 11. Eu vou pegar esse cara aqui, Ctrl X, e vou falar o seguinte, ó. Int número aleatório é igual a isso aqui. E aqui eu tenho que abrir, colocar asterisco e a variável x e fechar. Isso daqui, ó, veja que ele tá, esse match, ele tá entre aspas aqui. E aqui eu já declarei que é um número inteiro. E agora eu declarei que tudo isso aqui também é um número inteiro. E aqui eu vou visualizar o número aleatório. Dá um Ctrl B. E aqui ele gerou um erro para mim. Gerou um erro porque eu não posso colocar isso aqui. Opa. Aqui eu tenho que colocar isso aqui, ó. Sete. Acho que ele trouxe o número 7. De novo, vamos ver se ele vai trazer outro número. 10. Ele não vai trazer o 11, ele sempre vai trazer um número abaixo. De 0 a 10. 9. Eu posso morrer de tentar que ele nunca vai trazer o 11. Por quê? Porque aqui ele fala que, ó, repare esse exemplo aqui, ó. Número inteiro, número random num, que é uma variável, vai ser igual. Int, que eu quero que ela seja número inteiro, da classe match. Aqui eu estou puxando um atributo da nossa classe, certo? Aqui eu estou falando o que? Olha, eu quero que vá de 0 do random inicialize com 0 e finalize com 101. Só que o 101 sempre vai ser o número final. Então ele subtrai. Então ele sempre vai subtrair 1. Então, se você quer o número 10, tem que colocar o número 11. Quer o número 5, tem que colocar o número 6. Quer o número 12, tem que colocar o 13. Sempre adiciona um número acima, número 1 a mais. Veja aqui que ele colocou que vai de 0 a 100. E veja que ele colocou 101 aqui, ó. Tá? Então ele subtrai o último valor nunca vai ser visível. Então você tem que agregar um valor a mais daquilo que você quer, tá? Esse é o exemplo que ele trouxe. Então temos aqui esse exemplo que a gente fez, números inteiros da classe, trouxe aqui para nós o objeto, certo? Que é um objeto interno do Java, a classe também é interna do Java, é como se a gente estivesse puxando aqui, ó, essa classe é uma classe interna do Java e a gente está executando o nosso trabalho aqui. Então ele está importando daqui para cá, é isso que ele está fazendo. E ele trouxe da variável x, e a gente declarou que a variável x é 11. Então se a gente somar 11 menos 1 é 10, então ele vai de 0 a 10, é isso que ele faz, tá? Então, random a gente tem que trabalhar desse jeito aqui e nos formatos que eu passei para vocês aí. Não esquece do ponto e vírgula também, que eu acabei esquecendo hoje. Então, um pouco de cuidado aí. Então, eu espero que vocês tenham entendido. A gente vai trabalhar bastante com isso daqui. Pode ficar tranquilo, vamos ter mais exemplos para frente para praticar, treinar. Mas façam testes aí, façam os códigos, decorem as fórmulas, os métodos que a gente vai utilizar.
Anotem no caderno, façam isso, anotem no caderno esses códigos. Coloque aqui cada código que você fizer, vá lá e comente ele, né, barra barra, aqui eu fiz tal coisa, daí vai colocando aqui de uma forma que você entenda, né, o seu código aí, para você não esquecer. Tá? Então a melhor forma é você passar para um caderno esses códigos aqui, principalmente a receitinha do bolo, né, que a gente sempre tem que anotar, para depois você poder, se você esquecer amanhã ou depois, você poder consultar. Ou então salve esses documentos e sempre comenta o código para amanhã ou depois você bater um olho, eu não lembro o que é esse código. Aí você já comentou ele e aí fica mais fácil de você entender, certo? Não esquece então da tarefa de casa, que seria essa daqui, tá? Para vocês fazerem, bem simples, rápido, básico. E a aula vai ficando por aqui, então até a próxima.